Essa porção ela começa lá em Êxodo 27, verso 20, não é isso? Isso. Então ela vai de Êxodo 27, versículo 20, até Êxodo 30, até o versículo 10. E aí ela tem uma citação, uma correlação lá em Ezequiel 43, verso 10 a 27, e também uma correlação em Marcos 5, do 1 ao 6, aliás, capítulo 5, versículo 1, ao capítulo 6, ao versículo 56, ok? E o nome dessa porção é a porção em hebraico chamada Tetzaveh. Tetzaveh significa ordena, amém? É uma porção chamada Tetzaveh, que traduzindo tem a ideia de ordenação, de dar um comando. Ele tem até uma interjeição. Eu acho que até uma interjeição em forma de verbo, né? Ordem, né? Uma ação ali, né? E o tema, um Deus santo, um povo santo. Amém? E essa porção que vai desses versos, eles falam da vestimenta do sacerdote. Mostra, inclusive, a santidade que o sacerdote tinha, ou melhor, que na verdade era posto sobre ele, porque ele por si só não era santo por si só, mas sobre ele havia uma missão. Amém? Havia uma missão. E essa missão, para ele ministrar dentro do tabernáculo, tinha um padrão, diga assim, tinha um padrão. E esse padrão tinha que ser seguido à risca, sim ou não? Então o padrão que é para ser seguido à risca. E nós vamos ver desde o capítulo 28 até o capítulo 29, nós vamos ver as instruções que falam sobre como que ele deve se vestir, se preparar para se encontrar com Deus, para oficiar dentro do tabernáculo. A palavra tabernáculo, que era feito no deserto, é a palavra Mishkan. Mishkan, que é a ideia de tabernáculo, né? O tabernáculo que era móvel. Quando é construído o templo, ele passa a ser chamado de Beit HaMikdash, ou o templo de Jerusalém, né? Não que traduzindo é isso, mas seria o templo de Jerusalém. Beit seria a casa de Deus, mais ou menos seria essa ideia, o templo de Deus ou a casa de Deus. A ideia de templo, né? Então, um templo fixo, muito mais, né, suntuoso, muito assim, coisas assim maravilhosas, né? Que o templo, naquela época, o que tinha de mais precioso foi colocado ali: ouro, pedras preciosas, pedras difíceis de achar. Inclusive, existe uma tese de que Salomão tenha enviado pessoas para regiões bastante distantes de Jerusalém para buscar e levar pedras preciosas, inclusive madeira. E existe uma teoria, uma tese, tá? Uma teoria é o quê? É provável, mas ainda não tem uma certeza absoluta, mas é uma teoria, ou melhor, vou colocar como uma tese, né? Que a tese ainda está sendo uma teoria e tese, vou colocar teoria e tese mesmo. Então, algo que ainda está sendo, digamos assim, averiguado, mas dizem que ele esteve, inclusive, pessoas vieram no Brasil pegar madeira. E aí dizem até que, inclusive, já se conhecia o pau-brasil, que era aquela madeira que dá até uma tinta meio avermelhada da madeira, se eu não estou enganado, fazia perfumes, né? E, inclusive, o nome Barzilai, que tem na Bíblia, que era amigo de Davi, significa Brasil. O nome Barzilai. E, inclusive, brasileiro lá em Jerusalém, Israel é chamado de Barzilai. Por exemplo, se nós formos do Brasil, aqui do Brasil, claro, do Brasil para Israel um dia, que eu creio que você um dia vai conhecer a Terra Santa, amém? E tá ligado ao Ministério Toma Posse, eu tomei posse já, amém? Quero ver você descendo conosco lá no aeroporto Ben Gurion, lá em Tel Aviv, em Israel, para depois nós irmos para Jerusalém Antiga para conhecer, né? Então, lá, quando chega um brasileiro, a gente não fala, olha, chegou um brasileiro. Fala, assim, chegou um Barzilai.
né? E você tem esse Barzilai, que é amigo de Davi. Não é à toa que, né, parece que o Brasil é muito, muito próximo de Israel, né? Assim, tem uma ligação muito, muito forte, né? Mas olha só, que coisa interessante. Nós temos, mas antes desse capítulo, antes ou melhor, dessas instruções, nessa porção, ela finaliza o último utensílio que era usado no templo, que no caso aqui era o azeite do candelabro, ou o azeite da menorá, que aí está aí no versículo 20 e 21 do capítulo 27. E aí na sequência nós temos, que eu estava falando anteriormente, que é a instrução para os sacerdotes. Então o sacerdote, ele tinha todo um padrão, e quando você vai descrevendo, você vai começar a ler, você vai ver toda uma descrição que é feita de um padrão que ele tinha que manter, a roupa que ele tinha que usar, o peitoral, que eram com pedras preciosas. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas em Israel existe o Instituto do Templo. O Instituto do Templo, ele já tem boa parte de todos esses utensílios que eram feitos aqui, né? É relatado aqui no Antigo Testamento, porque eles acreditam, entendem que um dia o Templo de Jerusalém, ele voltará a ser refeito. Agora você imagina como que isso deve acontecer, porque lá onde é o Monte do Templo, onde era o Monte do Templo, onde ficava o Templo de Jerusalém, hoje tem uma mesquita islâmica ali, que é a mesquita de Al-Aqsa, que tem aquela cúpula dourada. Então você imagina a guerra religiosa, a guerra política, que um dia pode acontecer se um dia aquela mesquita for retirada para fazer o templo de Jerusalém. Bora fazer o templo em outro lugar. Não pode, porque aquele é o local que tradicionalmente o templo foi feito. Então ou vai ter uma guerra, não sei, mas algo vai acontecer, porque se isso vir a ocorrer, a mesquita vai ter que mudar de lugar. Então você imagina o contexto que um dia isso vai acontecer. Agora tem um detalhe também interessante sobre... voltando falando do templo, que eu estava assistindo um vídeo recentemente e nessa reportagem mostrava que essa roupa do sacerdote já está feita lá em Israel hoje. Agora você imagina, não causa assim uma sensação boa você ver, poxa, olha essa pessoa vestida com tudo que é. Imagina um pouquinho, porque a gente lê isso aqui, a gente fica assim, parece que a gente está tão longe disso aqui, né? Parece que é uma coisa que não faz mais nem sentido a gente falar hoje, mas imagine alguém entrando aqui na igreja, vestido com todas essas pedras preciosas, que é claro, só uma conjecturação, mas entrando aqui com pedras preciosas, sabe? Irmãos, com uma roupa fina, isso transmite muita santidade. Transmite ou não transmite? Bastante santidade. E a princípio era isso que Deus tinha em mente para os sacerdotes, que o povo pudesse ver os sacerdotes e eles olhassem para eles e aquilo gerasse uma vontade de ser santo. Porque a presença dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, não confunda, tá? Isso aqui você tem que entender, porque talvez muita gente confunde e não entende. Que existe o sumo sacerdote e os sacerdotes e os levitas. Todo sacerdote e todo sumo sacerdote, ele é um levita, mas nem todo levita era sacerdote, mas ele era responsável ali por ajudar o povo, e nem todo levita ele ministrava no templo. Às vezes ele estava em alguma cidade desenvolvendo alguma atividade religiosa para o povo. Então ele estava ali para aconselhar, estava ali para ensinar o povo. Mas nem sempre ele era de fato um sacerdote, como relatado no tabernáculo e no templo, tá bom? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque em todas as gerações de sacerdotes havia o sumo sacerdote. Então você vai ver em vários relatos da Bíblia outros sumos sacerdotes. No tempo de Jesus havia sacerdotes. Inclusive haviam dois sumos sacerdotes. Um chamado Anás e outro Caifás. Lembrando que esses sacerdotes, um era de fato um sacerdote religioso e outro era um sacerdote político, um sumo sacerdote religioso e um sumo sacerdote político. Agora, olha só como o conhecimento bíblico ele é interessante e poucas pessoas percebem. Elas estão lendo esse texto
E tá lá. E os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Bom, um bom leitor da Bíblia, e estiver atento aos detalhes da cultura e da lei do Antigo Testamento, ele vai falar, peraí, como assim tem 2 sumos sacerdotes? Não podia ter. E aí que está a curiosidade histórica, porque só haveria deveria ter pela lei apenas um sumo sacerdote por cada geração, por cada, digamos, sequência ali de ordenação dentro do templo. Então nós tínhamos ali um sumo sacerdote político e um sumo sacerdote religioso. Por quê? Porque o povo era dominado por quem? Por Roma. Então Roma colocou um sumo sacerdote ordenado por eles ou aliançado com eles, para que eles ficassem de olho no que estava acontecendo ali, se tinha podia ter alguma uma rebelião, se tinha alguma coisa, enfim. Era porque os sacerdotes, de alguma forma, representavam uma classe política também dentro daquele contexto. Mas muito bem. Então, assim, voltando aqui para o contexto, nós vamos perceber que Deus, ele está dando aos seus sacerdotes, e o sumo sacerdote, aqui no caso Arão e seus filhos, Arão era o sumo sacerdote, por isso que nós lemos lá no Salmo, né? Como o óleo que desce da barba de Arão. Ou seja, então Arão tinha barba, né? Com certeza, né? Se não parecer pela barba, tinha que ter barba. Certo? Então, ou seja, mostrando que a comunhão é algo tão maravilhoso que tem unção, tem presença. Porque era um homem que, irmãos, ele exalava santidade. Você imagina entrar, não só um homem vestido, mas cheiroso, perfumado, e um cheiro que trazia santidade para o ambiente que ele estava. Diz algumas tradições de Israel que quando eles estavam ali fazendo óleo, estavam se ungindo, o cheiro dava para sentir a distâncias. Né? Isso causava um senso de um temor. Eu creio, irmãos, que quando você tem um local de santidade, um local que é reverência, um local que é referência, você acaba trazendo ensinamentos e temor para aquela comunidade. As pessoas já olham de forma diferente e sabem que ali tem alguém que você pode ser exemplo para você, ou você pode se espelhar nessas pessoas. Então, assim, um sumo sacerdote é interessante. Eu vou ler aqui é interessante a vida deles, né, aqui, e como Deus ordenou as coisas a eles. Eu quero ler aqui em Êxodo 29, versículo 30, que tem um contexto aqui bastante interessante, que diz assim, ó: 7 dias as vestirás, no caso aqui as vestimentas, né, do sacerdote, o filho que for, 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar ao santuário. E aqui vai descrever em vários pontos, e aqui principalmente no versículo 35 ele fala assim, ó: assim pois farás a Arão e seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Então essa consagração dos sacerdotes, ela era feita por 7 dias. 7 dias havia uma consagração, ou seja, pela manhã eles faziam os sacrifícios, colocavam a roupa, e aí no final desses 7 dias a glória de Deus se manifestava para falar com eles, e para eles ministrarem, né, ao povo. Então só isso já nos leva a meditar em algo bastante importante sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. Por isso eu coloquei como tema dessa porção ali, ó: um Deus santo, um povo santo. E aí o que acontece? No Novo Testamento nós temos a instrução que nos é dado de que nós somos reinos de sacerdotes. Nós somos sacerdotes também para o nosso Deus. E o que é um sacerdote? É alguém que está para ministrar, para servir. Então, em um nível mais alto, mediano ou mais baixo, não diminuindo isso, não como uma classificação de melhor ou menor, mas no sentido assim de envolvimento, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Tanto homens como mulheres. É claro que aqui especificamente para ministrar, irmãos, no templo, era homens, né? Da linhagem de Levi. E aí é interessante também observar, por isso que, com todo respeito, falo aos meus irmãos católicos, até porque também fui católico boa parte da minha vida, isso sempre me
mexeu comigo, e quando eu comecei a ler, eu cheguei a essa conclusão. A Maria, por mais bela que ela foi, por mais... E a nossa irmã amada, e é um exemplo para todos nós, nossa irmã Maria. Mas ela não pode estar na posição de intercessora. Por quê? Por um princípio da lei. Na lei não se ordena mulheres para o serviço de intercessão. Ah, apóstolo, mas isso é machista. Isso aí a pauta hoje nas escolas, a pauta na nossa sociedade é a inclusão. Beleza, mas aqui não tinha uma ideia de discriminação. É a mesma coisa que eu falar, por que Jesus não nasceu mulher? São assuntos que entram na soberania de Deus. Então a Bíblia fala, mas a Bíblia não despreza a mulher, hipótese alguma. Mas a lei, Deus determinou, eu vou contra Deus. Deus falou que os descendentes de Levi queriam ministrar. Então Maria, ela não poderia ser uma intercessora, inclusive hoje, porque não se ordena mulheres ao serviço. E diz a tradição de Israel que as mulheres ficavam muito felizes quando seus filhos da tribo de Levi, eles tinham o papel de ministrar, né? Serem os sacerdotes ou o sumo sacerdote escolhido para ministrar. Então o orgulho dela não estava em ela querer ser intercessora, mas em que seus filhos fossem escolhidos para estarem lá na posição. Entendeu? Então olha só, volta ao assunto que eu estava falando. Então Maria não pode ser uma intercessora porque não se ordena mulheres ao papel de intercessor. Ah, apóstolo, mas ela é a mãe de Deus. Não, ela é mãe da natureza humana de Jesus Cristo. Agora tem um detalhe interessante também. Além disso, que já é um problema na lei, que ela não podia ser intercessora, tem uma outra situação. Como é que Maria, ela vai interceder por toda uma humanidade? Ouvi a oração da pastora Terezinha, ouvi a oração do pastor Aldenir, a oração da obreira Alessandra, da bispa Kessia, da Poliane, da irmã Amanda, do irmão Jansen, minha. Nesse momento, mentalmente, como que ela vai fazer isso? Me explica. Se ela conseguir ouvir a oração de todo mundo simultaneamente, o que Maria vai ser? Na sua opinião? Seria intercessora, mas qual era o poder que Maria teria? Vamos supor, o senhor hoje sabe o que a pastora está pensando? O senhor sabe o que eu estou pensando agora? Beleza, mas se o senhor tivesse essa capacidade, o que o senhor seria? Entendi. Não, ele sabe porque ele sabe, ele não está adivinhando, ele está sabendo. Eu estou falando assim, uma possibilidade de ele saber agora o que está pensando, o que eu sei, o que ele sabe agora, ele tem um poder que ele consegue saber o que as pessoas estão pensando. O que ele seria? O pastor Denir. Vamos lá que eles pensem. O que você seria? Não, mas o senhor tem pelo senhor mesmo. O que o senhor seria? Estou colocando uma hipótese. De alguém que tenha o poder. Vocês precisam pensar nisso. Amanda, o que tu seria, Amanda, se tu soubesse o que todo mundo está pensando? E de forma correta, tu sabe o que eu estou pensando agora. O que você seria? Deus. Aí eu pergunto, se Maria tem esse poder, o que ela é então? Não, o que ela é então? Uma deusa. Aí eu pergunto, Maria é uma deusa? Porque esse poder de saber o que cada um pensa, está em todos os lugares. A quem está restringido esse poder? A Deus. Então, na verdade, indiretamente eu estou divinizando Maria. É isso que a teologia não entende. Ela tenta apenas humanizar. Ah, não, é porque a mãe não intercede o filho está lá, está passando um problema, o parente. Aí você fala, irmã, intercede por mim, aí a mãe vai lá e intercede junto ao marido. Beleza, mas você está na terra. Você não está no céu. É diferente. Parece que é lógico, mas não é. Aqui na terra, claro, eu vou pedir para... Só que ela intercede por uma pessoa. Por exemplo, como é que... Vamos lá, chega 1000 pessoas, ela vai ligar para 1000 pessoas para interceder. Ah, intercede por fulano, meu filho intercede por ciclano. Ela não vai conseguir, até humanamente,
é limitado, mas é aqui no plano humano. Quando parte para lá, eu pergunto, o meu pai já partiu para estar com Cristo. Ele sabe o que está acontecendo aqui? Você acha que ele sabe? Não, pastor, é que ele olha lá do céu e está vendo. Mas não é assim que a gente pensa. Ele teria que ter um pouco, ele está numa outra dimensão. Ele está numa outra realidade, ele está num mundo que nós não conseguimos acessar. E se ele puder ver aqui, não, apóstolo, é porque tem câmera, Deus colocou câmera em todo lugar. Mas não na mente da pessoa. Você pode, né? Não na mente. Então, por isso que, teologicamente, Maria não pode interceder. Não só ela, Paulo não pode, Pedro não pode, que mais? Moisés não pode, Abraão não pode. Por quê? Porque não está eles no papel de fazê-lo e muito menos ter poder que é exclusivo de Deus. Quem está entendendo? Será que isso foi difícil de entender? Vocês estão entendendo mesmo? Então vocês pensam, eu conversei isso com um seminarista que ia ser padre. E falou, irmão, eu nunca pensei nisso. E ele ficou, o senhor tem razão. Ele nunca tinha pensado nisso. Não que eu sou contra a teologia católica, não se trata disso. Estou falando sobre a questão da intercessão. Que ela, nesse primeiro, até os sacerdotes que estavam intercedendo aqui, eles podiam interceder aqui no plano humano. Senhor, o pastor Terezinha está trazendo um pedido aqui, a Poli fez isso, e tal, vamos orar por terceiro, peço perdão. Isso eles podiam até fazer, e era o papel deles. Agora, quando passa lá para o céu e fala sobre alguém interceder por nós, lá é papel de Jesus. Agora, Jesus pode interceder por nós, Jesus? Sim ou não? Pode. Por que Jesus pode interceder? Não somente por isso. Por que ele é todo poderoso? O que ele é? O que mais? O que ele é? Para ele ser tudo isso, ele tem que ser uma coisa. O que ele é? Pois é, para ele tem que ser uma coisa. O que ele é? Deus. Jesus só pode interceder porque ele é Deus. Deus Filho. Se Jesus fosse só o Filho apenas criado por Deus, como dizem as testemunhas de Jeová, ele não podia interceder. Ele não podia interceder por nós. Então tudo que ele falou sobre intercessão era mentira. Jesus não teria esse poder. Nem um anjo pode interceder. Porque eu estou falando de coisas que estão limitadas apenas a um poder divino, que é Deus. Só Deus pode interceder por todo mundo. Jesus pode estar aqui agora nesse momento comigo? Pode, porque ele é o quê? Onipresente. O que é onipotente? Não, o que é onipotente? Vem de poder, tem todo poder. O que é onipresente? Em todos os lugares. E o que é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Lá a pessoa, lá na Espanha, na China, no lugar mais distante do planeta, né? Ou mais próximo, para a gente aqui eu estou falando, né? Para eles lá a gente que é longe, né? Para eles lá nós somos longe. Até o índio lá numa tribo mais que nunca ninguém pisou lá. Deus sabe o que está pensando. Você está entendendo a questão? Não é questão de briga, mas é por essas nuances teológicas. Porque se eu dou para Maria, eu dou para Pedro, eu dou para um anjo poder, eu estou tirando a glória que é exclusiva de quem, queridos? De Deus. E o diabo ainda vai lá, toma, opa, ele está orando para a pessoa errada. Pega, Pedro é maravilhoso. Mas eles não podem interceder apenas o Senhor Jesus. Porque Jesus é divino. Ele é 100% homem, 100% Deus. É por isso que nós falamos. Diz lá em João capítulo 1, que o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, ou seja, antes ele era o verbo. Por isso que a teologia vai dizer que Jesus, ele é o verbo ativo da criação de Deus. À medida que Deus ia ordenando a criação, Jesus ia fazendo. Por isso que Colossenses diz que, Colossenses 1, versículo 14 até o 16, que todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele, vamos lá, Jesus quem fez tudo. Ele era o verbo ativo da criação. Aí eu pergunto, se Jesus fosse apenas uma criatura,
Ele poderia fazer? Não. Como é que uma criatura cria tudo? Você pode até criar em parte, mas criar do nada, só Deus pode fazer. Não era isso? A pessoa era cega de nascença. Me explica, qual é a medicina, por mais avançada que seja, hoje, consegue fazer uma pessoa que desde a infância não enxerga e volte a enxergar? Me diz. Só Deus. Eu acabei indo de um assunto para o outro, né? Mas tem a ver com o nosso tema. Mas deixa eu voltar agora aqui. Deu para entender esse ponto? Tem muita gente que não entende isso. Entendeu? Então é importante, por exemplo, vi uma certa feita, uma pessoa orando para anjo, direcionando a sua oração para anjos. O anjo não vai poder fazer nada para você. O próprio livro de Apocalipse diz, João se prostrou diante do anjo, ele falou, ei, levanta daí, eu sou teu conservo, né? Eu tô aqui para te servir aqui, não para te me adorar. Levanta daí. Ou seja, adora a Deus. Nem o próprio João ficou prostrado diante de uma glória que ele viu, mas e confundido ali, o anjo, levanta daí que adora a Deus, não é a mim não. Então, eu sei que às vezes tem algumas crenças, eu estou falando da Bíblia, né, o que a Bíblia está dizendo, né, teologicamente, nós não podemos direcionar nossas orações para os anjos, até porque Jesus nunca falou isso, né? Me diz um versículo que Jesus falou assim, olha, você vai direcionar a sua oração para anjo. Muito pelo contrário. Ele falou assim, quando orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração direcionada ao Pai, depois no nome de Jesus. Eu sempre falo assim, quando você orar, não é tão teológico, você dizer, Pai, eu oro, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas tu já está orando no nome do Pai. Você já está falando. É como falar assim, claro que não existe, como falar assim, Pastor Denis, eu peço no nome do Pai, do Filho, você já está pedindo no nome dele. É como se o Pai fosse uma outra pessoa que tu está pedindo o nome do Pai. Você está entendendo assim um pouco, porque soa estranho? Então quando você ora, fala, Pai, eu te agradeço, ora, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Esse é o ideal, que soa um pouco teologicamente, Pai, eu te peço, Senhor, e tal, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Aí é como se tivesse um outro pai. Mas tu já não está falando com o pai? Mas que pai é esse? É como se você está dizendo a nuance um pouquinho, que soa um pouco diferente aí. Mas vamos lá. Então, onde que eu quero chegar aqui sobre essa questão da palavra do Senhor aqui sobre a vida dos sacerdotes? Elas nos trazem um tremendo exemplo. Logo aqui, minha pastora, no versículo 29, meu Deus, agora me perdoe se eu não falar o versículo agora certo, que eu tinha marcado numa outra Bíblia. Eu acho que é aqui no 29, versículo 4. Olha só como é que as coisas são interessantes e você precisa entender aonde estão as raízes daquilo que o Novo Testamento aquilo que no Novo Testamento está consagrado. Exemplo, batismo. Você pode pensar assim, meu Deus, por que nós temos que batizar? Onde é que surgiu a ideia de batismo? Está aqui no versículo 4 do capítulo 29, olha só. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Apóstolo, aqui está lavar? Beleza, lavar. Esse lavar era cerimonial. E com o decorrer do tempo, essa prática ela foi se aperfeiçoando. No segundo templo, dizem os teólogos e os historiadores de Israel que eram colocados na entrada do templo tanques de batismos. Esses tanques de batismo eram chamados de mikve. O sacerdote descia ali naquele tanque, se lavava, se purificava e vestia as suas roupas, ou antes ou depois, né? Com uma forma de consagração, de purificação sempre. Principalmente no início, né, quando ele ia começar os serviços. Já no final, posso estar falando aqui, mas eu acredito que isso era possível de estar acontecendo, tá? Eu vou dever essa informação mais exata para você, mas é bem provável que isso também acontecia ao final. Mas no início isso aí com certeza acontecia. Então você vai ver que essa questão de batismo, ela já é algo que começa aqui no Antigo Testamento e vai ser aprimorado até chegar no Novo.
Qual era o sentido? Purificação, litúrgico. Quando chega no Novo Testamento, João Batista está batizando para remissão de pecados, ou seja, havia um arrependimento, não que o batismo perdoava pecado, cuidado, não é isso. Primeiro João diz, arrependei-vos, ele até usa uma palavra pesada, né? Raça de víboras e tal, ele diz para algumas pessoas ali que ele via que estavam em pecados bastante complicados também, e ele falava, olha, se arrependam e sejam batizados, né, para remissão de pecados. E Jesus vai fechar essa prática, o Senhor Jesus, mostrando que aquele que crê e for batizado será salvo. Ou seja, qual é a ideia do batismo? Então, é o que você tem aquela consciência de que você tomou uma decisão. Então, por isso que você sempre tem que lembrar do seu batismo. Poxa, eu tomei uma decisão, não foi só um ato de ir lá, mergulhei numa água, não, você tomou uma decisão de servir o Senhor pela sua vida inteira, né? E aqui é interessante nós observarmos também como Deus trabalha. Deus sempre vai usar símbolos e coisas externas para mover o nosso interno. Então, quando você lembra, por exemplo, do seu casamento, você lembra de uma aliança que você colocou no seu dedo, você lembra de um batismo que você se submeteu. Isso são o que a gente chama de símbolos e lembranças para você ter uma memória visual daquilo. Porque ficar só na memória aqui, só nas palavras, a gente esquece também. Mas quando você tem uma memória, isso te ajuda a lembrar do significado daquilo na sua vida. Então, por isso que Deus, você vai ver sempre trabalhando com algo externo para nos mover o interno. Então, Jesus falou da prática do batismo, porque para nós lembrarmos de uma decisão que nós tomamos e até a vinda dele. Ou seja, nós escolhemos obedecer, nós escolhemos ser santos, nós escolhemos não andar mais nos caminhos errados que nós vivíamos, né? Então, o batismo ele tem essa imagem visual. Então, queridos, aqui para concluir, eu quero dizer para você que o nosso Deus ele é um Deus santo. E quando você lê esses detalhes, você tem que ler com essa mentalidade. Poxa, meu Deus, que coisa... Não com aquela mentalidade que às vezes a gente é contaminado por pessoas que têm a mente, digamos assim, muito relapsa. Uma mente muito... com falta de vontade de aprender, uma mente muito obtusa, uma mente muito pequena. Que ele olha para cá e fala assim, meu Deus, para que esse monte de detalhe que esse Antigo Testamento é chato de ler? Ou seja, uma pessoa que não... É tanta falta de espiritualidade que existe uma pessoa dessa, eu vejo falta de espiritualidade, que ela não consegue pensar assim, bom, se Deus colocou, pelo menos tem alguma coisa para me ensinar aqui. Você precisa ler a Bíblia com esse entendimento. Peraí, não, se Deus colocou aqui, isso tem um propósito. Isso aqui não é à toa. A pergunta sempre é, o que Deus quer me ensinar com todos esses detalhes? Falei naquele sábado passado que Deus nos ensina muito através dos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E eu até disse que a nossa vida tem que ser uma vida de detalhes. Ou seja, nós temos que estar atentos aos detalhes que nos rodeiam. Falei no casamento, na família, né? Enfim, na vida pessoal, na vida profissional, na vida educacional. Então, eu concluo dizendo esse versículo 29, versículo de número 35, né? Assim, pois, fará Arão e a seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Amém? E aí, queridos, é interessante que ele fala que, no versículo 30, que fala sobre ministrar, ele fala que Deus ele há de se manifestar a eles. Isso aqui o versículo 46 do capítulo 29. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o seu Deus. Então nós já começamos a perceber aqui que nosso Deus tem um padrão. Se nós queremos receber mais de Deus, nós precisamos nos consagrar, tirar aquilo que não é bom. Nós vivemos numa sociedade hoje que basta você... eu fui comprar ali pão, quando nós estávamos indo para o café, aquele jornal que é 25 centavos lá e a mulher quase nua na capa. E aí a gente tem que desviar os olhos.
Então, assim, o negócio, as coisas querem vir na nossa cara, nos nossos olhos. E tem um ditado que ele é bastante verdadeiro: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então tem coisa, por isso que eu joguei uma frase lá no grupo do jovem lá. Quem tem o WhatsApp GB, eu vou dar um ditado para você: a curiosidade matou o gato. Então não seja muito curioso para saber o que o pessoal colocou, não. Aí tem coisa que é melhor evitar de a gente saber e ver. Se chegar a nós, beleza. Aí a gente vai ver como é que a gente vai administrar o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente percebeu. Mas não fica procurando, não. Porque esse ditado, a curiosidade matou o gato. Tu já viu como é que o gato é? Ele pula de um telhado pro outro. Aí ele entra, ele não para. Já viu como o cachorro é? O cachorro deitou, ele fica. Não é tão curioso, mas o gato ele pula para um telhado e vai pro outro. Por isso que isso é o ditado. E nesse pular de ficar aí muito galho, indo, e desce no lugar, aí o gato acaba se metendo em coisas. Até se assusta e cai. Um dia eu vi um gato andando, tinha várias pontas de ferro assim, ó, no muro, várias lanças bem afiadas, de várias posições assim, de todo jeito. E o gato, irmãos, andando no meio daquelas varas de ferro. Eu falei, se esse gato botar uma patinha errada, ele fica espetado. Mas ele foi andando, entendeu? Então assim, uma hora não vai dar certo pro gato, né? Então, queridos, então assim, nós estamos numa sociedade que ela todo tempo ela quer nos desviar. Então você liga a televisão lá, aí tá um negócio de política, irmão, uma briga, uma coisa. Então, irmãos, é um negócio assim que, se você não estiver vigilante, se você guardar o seu coração, você se contamina. Na faculdade, sem comentários, né? Na faculdade, cada vez as faculdades estão mais positivistas, mais politizadas e está cada vez mais complicado. Então, músicas, enfim, tudo está para nos tirar padrões. Você pode ver o que está tentando ser colocado como leis para obrigar. Agora tem um tal do pronome neutro. É até onde eu estudei, mas com todo respeito. Para mim, todos era todos. Incluía menino, menina. Agora você tem que falar todos, todas, e tem um tal ainda de... Eu não quero nem falar porque... já para não contaminar as crianças, né? Então tem um tal de todinho aí, tem que falar porque... Então, meu Deus, onde eu estudei, eu falei, meu Deus, então a língua mudou agora? Querem mudar a língua portuguesa pela política. Então é um negócio meio complicado, né? É porque tem que fazer inclusão, porque está desrespeitando a pessoa. Não desrespeita não, gente. Isso é subjetivo. A não ser que você fale em tom para discriminar, beleza. Mas é subjetivo. Irmão, agora bom dia a todos e a todas. Aí tem que falar um negócio ali. Ai, meu Deus. Eu lembro como fosse hoje, o professor dando aula de português lá no ensino fundamental. Gente, pela língua, na gramática, normativa da língua portuguesa, no acordo ortográfico, aquela coisa toda, era determinado que todos já inclui todos os gêneros, de comum de 2 gêneros e tal. Simples assim. Né? Mas, então, queridos, nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. E eu concluo aqui agora, concluindo realmente, estava concluindo agora, eu estava já para concluir, agora concluindo. Eu preciso dizer isso para você. O nosso Deus, ele tem uma forma de ser adorado. Então, tudo que você for fazer para Deus, faça com temor. Se você fez um propósito com Deus, respeite o propósito. Se você abriu a boca e declarou, Senhor, eu vou fazer isso, você assim faça. Se você sabe que Deus é um Deus santo, vigie o que você fala. Possamos também, eu digo a todos nós, né, vigiarmos o que falamos, o que pensamos. Às vezes nós somos bombardeados por pensamentos. Até no pensamento nós pecamos. Eu vi uma frase essa semana interessante. A moça falou, se você não se prostitui, mas a sua mente é imoral, você está cometendo grandes pecados contra o seu Deus. Isso é verdade. A gente não é imoral na prática, mas é imoral aqui, ó. Pensamentos. E sabe o que acontece? A gente não consegue controlar os pensamentos. Como diz Augusto Cury no livro dele Ansiedade, você só consegue controlar os pensamentos
se você confrontar com outros pensamentos. Esse que é o nosso desafio, é você confrontar o pensamento com outro pensamento. Com a palavra. Por isso que a leitura da palavra ela é muito importante. Por isso que você tem que meditar, porque se você está com aquele pensamento, aquele pensamento fixo, pensando naquilo, pode ser o que for, não é só imoral não. Você pode estar pensando em se matar, você pode estar pensando numa crise que você está enfrentando na família, uma crise no conjugal, uma crise com o filho, uma crise financeira. Aí você fica, eu não vou dar certo. Aí, meu Deus, vai acontecer alguma coisa comigo. Aí você fica aquela síndrome do pânico. Aí, meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento. Aí, e se fulano morrer? Aí você fica. O que você vai dizer? Não, peraí, não, eu tenho um Deus forte. Eu tenho um Deus firme. Não, Senhor, Tu és comigo. Eu vou vencer essa batalha. Não, a Tua palavra diz isso. Aí, você combate aquele pensamento. Passa umas horas depois, aquele pensamento volta de novo. O que você vai fazer? Você vai voltar novamente a inserir a palavra na sua mente. Isso é constante. Se você não fizer isso... Eu conheci uma irmã que me contou essa semana bem assim. Pastor, eu vi ela um pouco triste. Ela não é do nosso ministério. Eu falei, irmã, o que será que tem? Você está um pouco mais magra, está um pouco abatida. Tá passando por... pastor, estou passando um problema muito grande com a minha irmã. É mesmo? O que ela tem? Pastor, ela está com síndrome do pânico. Ela se treme toda e pior, pastor, que ela é daquele tipo de pessoa que fala, não, Jesus vai me curar, ela não quer ir no médico. Eu falei, então agora complicou para mudar a cabeça dessa mulher. Aí eu falei bem assim, e na igreja? Não, e pior que na igreja que ela frequenta é aquele negócio, não, depressão é o demônio, tudo é o demônio. E aí eu falei, irmã, e o pastor ficou, o pastor aqui, ele aqui, irmã, você está aí com demônio, irmã, ele é o primeiro. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai chamar esse pastor, você vai falar, pastor, deixa ele falar uma coisa. A minha irmã está doente, diga que ela está com depressão, ela não quer ir no médico. Peça para que o pastor converse com a sua irmã. Porque já que ela respeita o pastor, então alguém tem que ir lá falar para ela que ela está doente. Aí, olha, senhor, ainda bem que você deu uma boa ideia, porque ela respeita muito o pastor. Minha irmã está na cara, porque olha só, se essa irmã, ela fica perambulando, ela vier morrer, tu vai ficar com culpa e o pastor também. Por falta de sabedoria. Pode ser demônio? Pode, porque o diabo também trabalha, mas não é só o demônio. O demônio, ele bagunça e deixa o estrago. Entendeu? Esse que é o problema. O demônio, ele vai e volta. Ele vê que a pessoa está, desculpa a palavra, ferrada. Aí ele deixa o estrago com a pessoa. Agora te vira com a tua doença, com a tua dor. O que tu fez, aí te vira. Ele é assim, tu joga no... Ele tá lá, até pecar, ele tá lá contigo. Vai lá, vai ser bom. Aí depois tu peca, meu irmão, te ferra pra lá agora. Eu não tenho nada a ver, ele sai fora rindo. Aí você fica com depressão, com distúrbio, enfermo, e até doenças que vai ser para a vida inteira, infelizmente. Então, queridos, nosso Deus, ele é santo. Amém? Nosso Deus, ele é santo. E nós precisamos nos santificar, guardar nosso coração, o que está na nossa mente. A grande batalha realmente é na nossa mente, sabe? Tem coisas que você não pode comer, então não coma. Não coma, é sério, não, você não coma. Em nome de Jesus, você sabe que você precisa fazer uma atividade física, uma caminhada, faça. Não seja, você precisa ler um livro, leia. Isso é saúde. Então nós precisamos ter essa mentalidade. É difícil para nós porque nós não aprendemos isso. Quando eu era mais novo, eu aprendi que tomar Coca-Cola era show de bola no café da manhã. Eu tomava Coca no café da manhã. Irmãos, eu aprendi uma coisa maravilhosa. Eu pensei que eu tinha descoberto o ouro. Fritar o pão na frigideira, olha. Fritava bem uns 10 e enchia o copão assim de Coca-Cola. De manhã ia. Legal. Meu irmão, se eu soubesse que eu estava jogando bomba para dentro de mim. Mas Deus é bom. Amém? Então seja santo, porque o nosso Deus é santo. Então diga assim, um Deus santo, um povo santo. Amém? Não é perfeito. Ser santo é sempre caminhar para a perfeição dele. Nós nunca seremos igual a ele. Mas quando ele vier, ele quer olhar para ver se você está tentando. Amém? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos orar então? Você pode se pôr de pé?